Perdão, Marcos não, Lucas, Evangelho de Lucas. Eu vou ler, os irmãos a acompanham, por gentileza. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, todos devem lembrar-se deste dia em que 33 mineiros ficaram soterrados no deserto do Atacama, no Chile. Eles foram conhecidos como Los 33, né? E essa mina de sal em São José, lá no deserto do Atacama, no Chile, marcou a história desses homens e a história também digamos assim, do nosso tempo, porque foi um evento extremamente grave e gerou até um filme. Essa foto aí é a foto do filme, não dos mineiros, mas do filme. Naquela manhã de 5 de agosto de 2010, esses homens estavam trabalhando nessa mina e eles ficaram presos a 800 metros de profundidade. É importante a gente lembrar que uma mina de cobre, ou uma mina qualquer, o acesso a ela é feito através de vários túneis. E esses túneis descem fazendo diferentes caminhos, zigue-zagueando por dentro da terra, até chegarem nos lugares de exploração, que são em vários níveis de profundidade. Havia neste lugar, a 700 metros de profundidade, um refúgio. E quando aconteceu a explosão, esses homens eles tentaram de todos os jeitos encontrar uma saída. Foram por vários dos caminhos estreitos até, e perceberam que havia um grande bloqueio nos vários caminhos. Uma grande rocha, que depois tomou-se conhecimento, era uma rocha do tamanho de um prédio de 41 andares. Bloqueara toda e qualquer saída daquele lugar. Aqueles homens tinham alguns mantimentos, eles tinham latas de comida, pêssego em calda, nem conserva, aliás, ervilha, atum, né? Eles, além disso, tinham 24 litros de leite condensado, tinham 24 pacotes de biscoito, e eu peguei todas essas informações naquele famoso Reader's Digest, que é um almanaque americano que conta as histórias interessantes que acontecem por aí. Havia milhares de litros também à disposição daqueles homens, que eram necessários para refrigerar as máquinas. Mas essa água, irmãos, não era uma água gostosa de beber, porque como ela é fruto de refrigeração, era uma água que era reusada e, às vezes, ela podia ser bebida, mas ela tinha óleo nela. Então, imagina a situação, os homens soterrados, umidade, 40 graus Celsius lá embaixo, escassos em termos de seus recursos, presos na escuridão. E aí, no dia 6 de agosto, um dia depois, eles começam e tomam a decisão de fazer o plano de como vão se alimentar. Uma colher de chá de peixe, de atum, e 2 biscoitos para cada um. 300 calorias por dia. Dá para imaginar o aperto que aqueles homens começaram a passar. Havia um entre eles, chamado Victor Segovia, que começou a escrever um diário, e naquele dia, no segundo dia da tragédia, ele escreveu: tivemos um grande senso de impotência, não havia barulho de máquina, eles estavam tentando ouvir o barulho das brocas que traziam o resgate, que viriam a trazer o resgate, não conseguiam ouvir nenhum barulho, e começaram a passar pelo desespero, né? Havia entre eles um crente, José Henriques, que de joelhos, colocou todo mundo de joelhos e disse assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Ele fez aquela oração com aqueles outros 32 homens e pediu que Deus fosse misericordioso daquelas vidas. 78 horas passadas, e Victor Segovia escreve no seu diário: nossos monstros interiores começam a se manifestar. Aqueles homens começam a entrar num estado de desespero e talvez a possibilidade de não saírem. Eles começaram a pensar: poxa, já era para alguém ter
visto, já era para alguém ter se manifestado, até que dia 8 de agosto, eles ouvem o barulho de furadeira, e eles sabiam pelo barulho qual era a furadeira, sabiam que a furadeira fazia 100 metros de perfuração por dia, e começaram então a calcular mais ou menos quantos dias levaria, né? 6 dias talvez, no máximo. Acontece que não foi bem assim. Várias coisas começaram a acontecer, outros desmoronamentos, outras explosões no interior daquela mina. No dia 16 de agosto, Victor Segovia escreve: dificilmente alguém fala algo. Silêncio. Nossos ossos começam a ficar visíveis. Cartas de despedida. As pessoas começaram a escrever para os seus entes queridos as cartas de despedida, porque começaram a desistir. Começaram a desistir da vida, porque o cenário não era favorável, irmãos. Vamos combinar? A situação é extremamente tensa, extremamente grave. Mas Omar Reigadas disse o seguinte: eles estão vindo nos resgatar. Eles estão vindo nos resgatar. E esse homem repetiu isso insistentemente vários dias, até que no dia 22 de agosto, a furadeira alcançou o lugar onde eles estavam, e José Henriques, o crente, olha para a ponta da furadeira quando ela aparece naquele lugar, e ele exclama: Deus existe, Deus existe. E aqueles homens, então, levaram mais 47 dias para sair daquela mina. Eles arrumaram todo tipo de jeito de furar tubos auxiliares para injetar ar, para injetar glicose, medicamento, comida. Aqueles homens foram estabilizando sua condição física, fisiológica e emocional, eventualmente, e foram esperando até chegar ao resgate. 69 dias, irmãos, eles ficaram 69 dias esperando o tempo do resgate, que foi dia 13 de outubro. O que isso tem a ver com esse tempo nosso? O tema que eu queria propor nessa noite, irmãos, é a respeito do advento de Jesus Cristo. O advento que resgata o brilho de viver. Aqueles homens haviam perdido o brilho da vida, eles estavam ali desesperados de sua vida, achando muitos deles que morreriam. E a comparação que eu quero fazer, os irmãos já vão entender, porque o advento resgata o brilho de viver. O texto que nós lemos se passa num contexto, e o reverendo Alexandre hoje de manhã cobriu bastante do contexto do tempo de Herodes, da crueldade de Herodes, de como aquela cidade era de fato influenciada pelos romanos, e de como havia uma opressão no povo judeu que ali vivia já há vários séculos, né? Mas nós nos encontramos em especial num período que a teologia chama de período intertestamentário, onde havia um silêncio. Se você olhar a sua Bíblia, o Antigo Testamento, ele termina com o livro de Malaquias, e do livro de Malaquias não tem mais livro, até que chegue o Evangelho, até que chegue o Advento. Foram aproximadamente 400 anos sem Deus falar alguma coisa, e alguém registrar alguma coisa. E esse tempo, relata Lucas, eu escrevi Marcos, mas relata Lucas, esse tempo fala de uma profecia, e esse relato de Lucas descreve uma pessoa que era incomum para aquele momento, porque vejam só, uma sociedade onde a importância era patriarcal e do homem, e o homem tinha toda a função sacerdotal, havia de fato no Antigo Testamento exemplos de profetisas. A gente sabe que Miriam foi profetisa, Débora, a juíza, no tempo dos juízes, foi profetisa, Ulda, no tempo dos reis, do rei Josias, foi profetisa. Temos vários eventos que registram nas Escrituras a vida de mulheres que foram profetisas, que, envolvida no ministério da profecia delas, havia o cântico, a música, havia também a exortação, o ensino, a pregação da palavra de Deus. Mas, curiosamente, naquele dia, naquele templo, estava uma mulher considerada profetisa. E, como eu falei, poucos registros haviam de profetisas, né? Havia uma coisa interessante também sobre essa mulher, Ana, mulher de Fanuel. Ana era da tribo de Asser. Que tribo era essa?
A tribo de Asser, juntamente com outras 9 tribos, compunham o reino chamado Reino do Norte, que havia sido exilado na Assíria, centenas de anos, lá pelo século VIII a.C. Eles haviam sido exilados e haviam se misturado ali com aquele povo da região da Síria. Haviam perdido sua identidade. Apenas 2 tribos se mantiveram com identidade, apesar de também terem sido exiladas, a tribo de Judá e de Benjamim. Então, naquele tempo ali, naqueles primeiros anos da era cristã, ou melhor dizendo, exatamente no ano em que Jesus nasceu, exatamente no dia em que Jesus nasceu, ou alguns dias próximos, né? Aquela mulher, ela representava uma tribo que havia se perdido e que não tinha nenhuma referência dela, mas ela havia se permanecido fiel, ela havia sido um remanescente e era parte do povo judeu. O povo judeu de então era apenas considerado tribo de Judá e tribo de Benjamim. Esse era o contexto que víamos de pano de fundo nessa situação. E havia uma coisa muito especial sobre Ana. Ana, como todo judeu da sua época, esperava a redenção. Ela esperava o Redentor, ela esperava o resgatador, aquele que viria e traria a libertação de Israel, do domínio romano, do domínio do cetro de ferro e pesado dos imperadores romanos, que maltratavam, que exploravam o povo judeu. Então, a perspectiva de Ana, neste encontro dela aqui, e esse encontro é um encontro que ela tem no templo, quando ela vê Jesus Cristo nas mãos de Maria e José, quando ela vê Simeão, que era um homem piedoso, que também era um judeu, que também ia ao templo, um homem comum como ela, onde ela vê Simeão falando, meus olhos viram o Salvador, Simeão profetizando a respeito de Jesus, essa mulher comum, ela esperava o resgatador, ela esperava aquele que viria trazer, e na perspectiva dela, o advento traz a possibilidade de ter um novo brilho na vida, a partir da história dela. Então, o primeiro ponto que eu queria fixar com vocês é que o advento, ele traz a possibilidade do novo brilho na vida a partir da nossa história, porque essa mulher, Ana, que era profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, era uma mulher que respirava a história judaica, ela conhecia os seus antepassados, era uma mulher que vivia no templo, vamos ver no verso seguinte, era uma mulher que amava as coisas de Deus, era uma mulher que tinha em seu coração a expectativa da restauração do reino de Davi, e do reino maior, do próprio reino de Deus. Ela trazia na mente as promessas do Deus da história do seu povo. Então, aquele encontro que ela teve com Jesus trouxe à sua mente a lembrança de sua história, lançou uma nova perspectiva a partir da lembrança de sua história. E vejam comigo, irmãos, história essa registrada nos livros de vários profetas, que seguramente eram lidos na sinagoga por várias vezes. Aquela mulher, diz o texto, ela tinha 84 anos de viuvez, era uma senhora que possivelmente já beirava os 106 anos, uma mulher muito idosa, e que aguardava ansiosamente a vinda daquele que Miqueias falou, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aquela mulher, lembra-se, eu estou inferindo aqui, mas é muito provável que aquela mulher lembrasse de sua história, porque ela vivia a história continuamente no templo. E essa é uma das histórias da profecia. A outra profecia de Isaías, que profetizou 700 anos antes de Cristo, dizendo que haveria um sinal, Deus daria um sinal, a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aquela mulher também lembrava-se do texto que nós lemos agora, um pouco antes, mas para a terra que estava aflita, não continuaria a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos,
tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aquela mulher esperava a luz, irmãos. Aquela mulher esperava a luz que traria significado para o viver dela, o Messias esperado. Esse texto também que lemos, do Filho, do Pai, do maravilhoso Conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que viria e estabeleceria sobre o reino de Davi, paz sem fim. Estava no coração dessa mulher a expectativa do nascimento do sol da justiça. Irmãos, a partir da história daquela mulher, ela tinha a perspectiva de ter um novo brilho na sua vida. Um novo brilho na sua vida. Mas não é só a partir da perspectiva da história, mas é a partir da relação com Deus que ela tinha. E eu queria propor, então, que o advento também nos traz um novo brilho para a vida a partir do relacionamento que você e eu temos com Deus, porque aquela mulher era uma mulher que vivia no templo, com uma profunda relação com Deus. Ela orava, ela jejuava, ela adorava diz o texto, noite e dia, com jejuns e oração. Aquela mulher sabia quem era Deus. Aquela mulher, a cada dia, aumentava a sua intimidade com Deus. A cada dia, ela procurava conhecer mais a Deus. Era uma mulher que buscava santidade. Vários, aliás, comentaristas dizem que essa mulher provavelmente casou aos 13 ou 15 anos, que era muito comum naquela época, e ela ficou casada há 7 anos, até que ficou viúva. Portanto, ela ficou viúva, possivelmente dos 20 ou 22 anos, até mais 84 anos, ou seja, possivelmente até 104, 106 anos. Aquela mulher era uma mulher idosa, era uma mulher que já devia estar muito cansada, mas ela nutria uma expectativa a partir da relação dela com Deus. Aquela mulher amava a sua relação com Deus, porque ela ia diariamente ao templo, ela não saía de lá, ela queria saber: Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor tem preparado para a minha vida? Ela buscava em oração, ela queria conhecer a face do Deus Todo-Poderoso. Então, a partir da relação com Deus, aquele encontro com Jesus no colo de Maria e José, trazia a ela uma nova perspectiva, porque ela possuía relacionamento com Deus. Mas, irmãos, também o advento nos traz a nova perspectiva a partir do próprio encontro. Vejam, aquela mulher, juntamente com Simeão, José e Maria foram ao templo cumprir a lei mosaica. Eles foram cumprir o que estava dito na lei: traga o seu filho para dedicar e vão fazer um sacrifício da pomba e da rolinha. Nós precisamos entender que havia ainda o tempo de sacrifício quando Jesus nasceu. A religião judaica ainda vivia na base do templo, o templo era a referência de tudo. Então, aquela mulher, ela encontra Jesus no templo, e ela fica em êxtase, porque não há outra explicação para uma mulher de 106 anos sair talvez das suas limitações e querer anunciar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aquela mulher, ela apesar de ser de idade, né, ela queria contar a todos a novidade, ela não queria guardar aquela novidade. O encontro com Jesus, naquele momento, resgatou o brilho da sua vida. Uma mulher super idosa para aquela época, se sente motivada a compartilhar a respeito do menino, a respeito da redenção, a respeito da expectativa daquele que seria o resgatador de Israel. A palavra usada, irmãos, e aí quando fala, ela dava graças a Deus, é uma palavra que traz no seu significado, no original, a intensidade de alguém que fazia uma confissão verbal, que fazia uma profissão de fé. Como Simeão, um homem comum, um pouco antes, se você ler os versos anteriores, dizia: os meus olhos viram o Senhor, os meus olhos viram o Salvador. Aquela mulher dizia para todos: eu vi também, os meus olhos contemplaram o resgatador de Israel. Isso me dá fôlego e vontade de anunciar a boa nova, a luz que dá a mim nova perspectiva de vida, a luz que faz a minha vida brilhar novamente. Mas aquela mulher também falava, e a palavra falar
ela tem uma característica também interessante no contexto original de vários outros textos, onde ela é usada. A palavra falava, aquela mulher expressava aquilo que enchia a sua alma. Não era uma fala qualquer, não era simplesmente, eu encontrei um menino que nasceu, de repente ele é o Messias. Não, aquela mulher falava daquilo que enchia de significado a sua alma. Eu encontrei o meu Senhor, eu encontrei o meu Salvador, eu encontrei aquele que todos nós esperávamos, que haveria de redimir a Israel, que havia de trazer a Israel a redenção, a salvação, a libertação, a paz sem fim. Irmãos, vamos nos lembrar daqueles 33 lutando para ver a luz. E eu queria fazer algumas perguntas a você essa noite, para tentarmos aplicar o poder do advento nas nossas vidas, transformando as nossas vidas em vidas que têm novo brilho. Como anda o brilho da sua vida? Pense um pouquinho. Como anda o brilho da sua vida? Será que a sua vida é uma vida cuja história desabou como aquela mina? Será que você viveu uma calamidade tal da alma, que o desabamento da sua alma impediu todos os canais de comunicação com Deus? Será que você está vivendo uma clausura existencial porque houve um desabamento emocional na sua vida? Será que a sua relação com Deus está sem oxigênio e a temperatura da sua vida está a 40 graus Celsius? Extremamente desagradável, difícil de viver. Queridos, será que a sua história desabou? Eu quero dizer o seguinte: esse texto de Lucas vem nos dizer que somente o Redentor pode restaurar a sua história, a sua relação e o brilho da sua vida. Porque aqueles homens ficaram sem perspectiva, sem expectativa, não sabiam quanto tempo estariam, em quanto tempo estariam livres, em quanto tempo seriam salvos. Israel ficou centenas de anos sem ver o Salvador, e os olhos daquela senhora de 106 anos viram, e ela se tornou uma pessoa motivada pelo que viu, motivada pelo seu encontro, motivada pelo fato de que ela sabia qual era a sua história, sabia quem Deus era e como ela se relacionava com Deus. Mas aquele encontro que ela teve com Cristo, com o menino Jesus, fez toda a diferença. Irmãos, se você desabou, se a sua alma desabou, se a sua história desabou, eu quero dizer a você que Jesus Cristo, o advento, esse símbolo aqui, apenas um símbolo, essa vela que brilha, está anunciando a chegada daquele que traz nova perspectiva, novo brilho para o nosso viver. E nós, como cristãos, não podemos não viver uma vida de brilho. Por isso eu lhe pergunto, como está o brilho da sua vida? Você perdeu o brilho da vida? O que aconteceu? O que aconteceu? O Evangelho nos ensina que Ele vem trazer para cada um de nós a luz da vida. Ele vem trazer para cada um de nós motivo para viver. E é isso que o advento anuncia. É isso que esse tempo de Natal anuncia. É isso que você e eu devemos anunciar, como aquela mulher anunciava, de dentro da nossa alma, de dentro da nossa alma. Pessoas que viram o Salvador, apesar de não termos visto com os nossos próprios olhos, mas termos convicção de que Ele visitou o nosso coração. Nós não podemos viver sem o brilho da vida, irmãos, sem o brilho na vida. Curve a sua cabeça por um momento e vamos pensar nisso. E eu queria orar com você essa noite. Quando pensei nessa palavra, eu pensei que era um momento onde deveríamos avaliar nossa atitude diante do Evangelho e como temos reagido a ele. Eu queria
baseado nessa pergunta, como está o brilho da sua vida, eu queria convidar você para vir aqui à frente, se você está precisando de um novo brilho, e não tem nada de errado da gente estar precisando de um novo brilho. Todos nós passamos por dificuldades sem brilho, momentos sem brilho. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, porque nós vamos orar, e nós vamos pedir para que o Evangelho traga a você novo brilho, traga ao seu coração novo brilho. Então vamos fazer isso. Se você está aí sentado, angustiado com isso, vem aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos falar: Senhor, eu preciso de oxigênio. Senhor, eu preciso de oxigênio. Eu me sinto sufocado, eu me sinto sufocada com as situações da minha vida. Eu não consigo ver minha vida brilhar, mas eu quero brilhar porque o Evangelho está no meu coração. Eu conheço o Cristo vivo. Então vem aqui à frente, vamos orar. Ó Senhor, Tu conheces o nosso assentar, o nosso caminhar, o nosso deitar, Tu conheces os nossos pensamentos, conhece tudo o que sentimos, tudo o que sofremos, conhece as nossas tragédias, conhece, Senhor, as nossas mazelas, as nossas limitações, as nossas frustrações, os nossos desesperos. O Senhor conhece tudo isso, Senhor. E nós queremos colocar diante do Teu altar nesta noite, neste lugar, as nossas vidas mais uma vez, Senhor, porque as nossas vidas precisam do brilho que vem de Cristo. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo em nós, nós precisamos resplandecer a luz de Cristo em nós, precisamos ter uma vida que brilha por saber o seu significado, por ter, ó Deus, significado em Ti, ó Deus. Nós queremos orar, e orar por cada um dos irmãos, Senhor, que se sentem aflitos e necessitados de uma graça vinda da Tua parte, Senhor. Que Tu possas visitar os nossos corações, em especial os corações desses irmãos, que hoje à noite vêm aqui pedindo e suplicando diante do Teu altar um novo começo, um novo brilho. Que o Senhor fortaleça a vida desses irmãos e irmãs, que o Senhor traga a seus corações as convicções necessárias para caminharem, não desistirem, para entenderem, Senhor, que se ainda estão em situação de dificuldade, o resgate chegará no momento apropriado. O resgate chegará. O Senhor virá nos buscar, o Senhor virá resolver as nossas questões, o Senhor virá e alcançará as nossas vidas. Nós oramos para que haja fé nesses corações, para que haja santa expectativa, para que haja, Senhor, santa confiança no Senhor, Pai. Que eles caminhem firmes, que eles caminhem convictos, ó Deus, de que Tu estás à frente, de que a Tua vara e o Teu cajado nos acompanham, nos consolam, que ainda que atravessemos o vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, Pai. Nós oramos para que isso seja verdade nesses corações e nos corações de todos nós aqui presentes. Deus, que nós, como igreja, possamos brilhar, que a luz de Cristo possa brilhar em nós, que nós possamos proclamar com os nossos lábios a vida do Redentor, a vinda do Redentor, a salvação pelo Redentor e a sua volta. Ó Deus, que em nossos lábios haja constante adoração, constante louvor, constante gratidão, e que o Senhor receba toda a glória, toda bênção, toda adoração, o Senhor receba toda a gratidão. Nós oramos, e oramos agradecidos, no poderoso e precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Deus, o Messias, o esperado, a redenção de Israel, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, em nome de Jesus. Amém.